Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Melhor, a pergunta: qual a qualidade da sua fé? Como que ela é? Ela é capaz de transportar montanhas, como nos disse Jesus? Sejam todos bem-vindos ao vídeo de segunda. Eu sou o Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e essa semana iniciaremos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. E estudaremos do capítulo 19 os itens de 1 a 7. O item 1 é o poder da fé. E ela começa com uma citação a Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que diz assim: porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo também. O que Jesus quer dizer com uma fé do tamanho de um grão de mostarda? O que ele quer dizer que seríamos capazes de coisas que são ditas hoje impossíveis se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda? Ele quer dizer que se a gente tiver um pouquinho de fé, se essa fé for bem pequenininha, a gente é capaz de fazer aquilo que a gente quiser. Nós somos capazes de fazer aquilo que precisamos fazer, na hora em que precisamos fazer. É isso que Jesus quer dizer. Mas aí a gente pode se perguntar, mas então significa que eu não tenho fé? Não, a gente deve ter fé. A gente tem alguma fé. Mas não essa que Jesus está falando. Porque a nossa fé vai até sermos contrariados. A nossa fé vai até aparecer uma doença em nós ou em alguém que amamos. A nossa fé vai até uma dificuldade no trabalho. A nossa fé vai até um obstáculo ou uma dificuldade material. E aí a gente começa a colocar em jogo, né, e a julgar todas as coisas. A nossa fé não é essa fé inabalável que Jesus fala. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. O que o Evangelho está falando para a gente? Que quando a gente acredita na nossa capacidade, quando a gente tem fé que não estamos sozinhos, quando temos fé que tem um Deus olhando por nós, o nosso maior professor Jesus Cristo, espíritos protetores nos auxiliando, nos ajudando, nos inspirando, mentores espirituais que nos ajudaram a planejar essa encarnação para que atingíssemos certos objetivos, desenvolvêssemos algumas competências, algumas habilidades, adquiríssemos conhecimento, para que evoluíssemos nessa encarnação moralmente e a partir daí continuássemos a nossa evolução espiritual pela eternidade, porque somos espíritos eternos. É isso que Jesus quer dizer se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, ela é principalmente, né, essa confiança que a gente tem que ter, essa capacidade de fazer as coisas, ela é principalmente onde a gente encontra mais dificuldade no sentido moral. É no sentido moral, porque aí depende do nosso próprio esforço. Não adianta outras pessoas nos ajudarem. Para evoluir moralmente, depende do nosso próprio esforço. E a partir daí é que vem a dificuldade. Porque é a famosa reforma íntima, que é trocar dentro de nós o orgulho, a vaidade, o ódio, a intolerância. E a raiz de todos eles, o egoísmo.
e trocarmos por amor, por caridade, por benevolência, por indulgência, por tolerância, por humildade. É isso que a gente precisa. Mas, como estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, o que a gente mais encontra são distrações, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo e a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. O Evangelho nos diz que são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. É dessas montanhas que Jesus está falando. São essas montanhas que a nossa fé pode transportar. Não a montanha física, mas a montanha dos obstáculos que colocamos à nossa frente. Como, por exemplo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Como evoluir moralmente com um espírito egoísta, que só pensa em si, que só quer as coisas para si, e nem é para o seu desenvolvimento moral, porque quem busca o desenvolvimento moral já começou a entender que o meu desenvolvimento depende do desenvolvimento do outro. Eu vivo em sociedade. É colaborando no desenvolvimento da outra pessoa que eu me desenvolvo. Então não combina com egoísmo. Então, se eu sou egoísta, se eu quero as coisas só para mim, eu não estou evoluindo. E aí, impacta diretamente no nosso conceito de fé sincera. Porque a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu tenho fé nos meus guias espirituais, nos meus mentores. Eu tenho fé nos espíritos protetores que me assistem e me inspiram. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu tenho fé nas pessoas que me cercam, no centro espírita que eu frequento e trabalho, na minha família, nos meus amigos, nas pessoas do meu convívio social e do meu trabalho. Porque eu sei que é com elas que eu vou me desenvolver, e não sozinho, e não apesar delas. E se aparece uma dificuldade, um obstáculo, uma montanha na minha frente, eu sei que eu posso esperar. E não é uma espera passiva, procrastinando. É continuar trabalhando, continuar estudando, continuar progredindo, mas saber que aquele momento talvez não seja o momento daquilo acontecer. E eu posso esperar por coisas melhores. Porque Deus não erra. Deus coloca na nossa vida aquilo que precisamos para o nosso desenvolvimento. Sempre. E aí a gente entra num conceito que a gente vai estudar muito na quarta-feira, na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, sobre os conceitos de fé cega e fé raciocinada. Porque é uma das questões que pode empacar o nosso desenvolvimento moral e, por consequência, o nosso desenvolvimento espiritual. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. A fé cega é aquela que eu acredito porque eu acredito. Eu acredito porque alguém disse. Eu acredito porque está escrito. Eu não submeto a razão. Eu não submeto a ciência. Eu não submeto a reflexão. Eu simplesmente aceito. Essa é a fé cega. Pode ser que eu nem tenha razões claras e aceitáveis, mas eu aceito, porque é uma fé cega. Eu não raciocino sobre ela. E o Espiritismo não faz dessa forma. O Espiritismo, ele busca sempre a fé
raciocinada. A que tem por base a verdade. É a única que segura no futuro. Porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, nossa sociedade sempre vai evoluir moralmente e materialmente. E não adianta eu me apegar a um dogma de agora, a algo que está acontecendo agora, como uma verdade absoluta. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. A gente deve ter fé. A gente deve entender que nós temos dentro de nós a essência de Deus. E não dá para deixar de ser aquilo que já é. A gente tem que não ser mais aquilo que não é. E o Espiritismo, ele nos aconselha, ele pede que a gente submeta todas as questões à razão. Eu sempre digo que podem duvidar do Espiritismo, podem duvidar se uma carta realmente foi psicografada, podem duvidar se um médium está recebendo um espírito incorporado, podem duvidar que um médium vê espíritos desencarnados, que um médium ouve espíritos desencarnados, podem duvidar dos fenômenos de materialização, podem duvidar de tudo. Podem duvidar de tudo. Agora, não dá para duvidar das questões morais. E quando levadas essas questões à razão, à reflexão, ao pleno entendimento, a gente percebe que aquele que acha que o Espiritismo é apenas fenômenos paranormais não entendeu o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que tem a sua filosofia, que é apoiada na ciência, que tem base científica de investigação, como fez Allan Kardec para escrever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. É base científica. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, segunda-feira, e aprofundarmos essa discussão na quarta-feira na nossa live do Evangelho no Lar. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo e não se está certo, senão quando se compreendeu. É preciso compreender. Eis porque ela não se dobra. Porque já como dizia Allan Kardec, como escreveu Allan Kardec, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é preciso que todos nós entendamos que o Espiritismo, quando foi codificado em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ele tem que ser o mesmo Espiritismo que explica as questões contemporâneas da nossa sociedade, porque ele está apoiado em leis morais, na moral de Jesus Cristo, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então eu convido todos vocês a se juntar a nós na quarta-feira, às 20 horas, onde acontece a nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas do ano, às 20 horas. Fiquem todos com Deus e até lá!